Em obras de qualquer tipo, há necessidade da contratação do engenheiro e de um arquiteto. Mas, porque você não contratou um engenheiro ou um arquiteto porque achou caro ou por qualquer outro motivo, não quer dizer que você não terá os trabalhos desses profissionais feitos na sua obra. Você terá, só que não feito por eles. Então, provavelmente por alguém muito menos preparado para fazer esse trabalho do que eles, quer seja você, dono de obra, ou pedreiro, ou qualquer outro técnico ao longo da sua obra. Mas eu já venho explicar isso aqui no canal ao longo de todos os vídeos que eu publico aqui. É essencial você contratar os profissionais corretos para a execução da obra da sua casa, se você realmente quiser uma obra de qualidade. Então, se não é algo que tu fazes, isto é, acompanhar os vídeos aqui no canal, já subscreve o canal, porque assim você vai estar a par de todos os vídeos, todas as dicas, instruções para poupar e não ser enganado que eu deixo aqui no canal. Então, para te ajudar a responder essa pergunta de quem contratar, se são similares, são profissionais similares, fazem praticamente a mesma coisa, eu vou te responder 4 perguntas que vão te ajudar a conhecer, entender e saber quando contratar e quanto vai custar. Sendo a primeira das perguntas, por que contratar qualquer um dos dois? A segunda, quando contratar um ou outro? A terceira, vantagens de contratar e as desvantagens de não contratar. E a quarta, mais importante, quanto vai custar? Eu vou dar aqui exemplos reais com números reais, para que você consiga se situar e assim conseguir se orientar melhor. Pergunta número 1. Por que contratar um dos dois e não só um? Qualquer obra pode ser resumida em 3 fases. Essas fases aglomeram todas as etapas da obra, incluindo, mas não exclusivamente, a execução física. Essas fases são: a primeira é a pré-construção, que é a fase do planeamento e preparação da obra, falando de licenças, projetos, aprovações, permissões, orçamentos, tudo isso. A segunda, a construção propriamente dita, que é quando você pega tudo o que fez na preparação, todos os projetos, todos os orçamentos, licenças, e vai executar a obra propriamente dita, ou seja, levanta as paredes. E a terceira fase, pós-construção, que é quando a obra já foi terminada, ou seja, a execução propriamente dita já foi terminada e você, dono da obra, vai receber. É nessa fase que você ocupa a obra, usa a obra. Mas aí já não é obra, na verdade, é usa a casa. A sua casa não está fechada ainda. Há muita coisa que pode decorrer ou só decorre do uso da casa após entrega. Muita coisa que não aparece no momento da construção. Então, a sua casa ainda não tem a obra fechada só porque você recebeu a chave. Com isso, eu posso te dizer que os serviços desses profissionais são necessários em cada uma dessas fases. Os arquitetos são os profissionais ideais por se responsabilizar da sua casa na fase da pré-construção. Ou seja, a fase de preparação da obra. Eles são os profissionais ideais para licenciar a sua obra e, na verdade, são os únicos profissionais que podem licenciar a sua obra, porque com o projeto elaborado e a documentação pessoal e da ordem dos arquitetos junta a esse processo, você, dono da obra, vai conseguir ter a licença a partir da administração. E os arquitetos são os profissionais ideais para elaborar o projeto da sua casa. São os profissionais que foram preparados para conseguir entender tudo o que você quer, tudo o que você sonha e transformar graficamente naquilo que é o projeto da sua casa, ou seja, a base para tudo o que virá acontecer na sua obra, bem como são os profissionais que podem lhe dizer se o que você quer realmente é viável ou não para si. Você pode querer uma casa muito grande, muito bonita, mas o seu orçamento, ou seja, a sua limitação financeira não permite. Então, ele é o profissional ideal para criar um projeto que se alie com as suas expectativas, mas também as suas limitações. E é por isso que você não deve negligenciar esta fase da obra. A fase da preparação da obra determina como será a obra em si. Se você tiver um projeto mal feito, a obra vai ser mal feita e provavelmente para tentar corrigir você vai ter que fazer muita coisa, tomar muitas decisões na fase da construção propriamente dita e decorre uma série de imprevistos que estourar o orçamento, extrapolar o cronograma, o contrato vai praticamente ser inválido e o projeto praticamente torna-se inválido também, fazendo com que todo o trabalho de preparação tenha sido para nada praticamente. Então, é ideal que você tenha a máxima atenção na fase de preparação junto do seu arquiteto e produzam todos os documentos, todos os projetos necessários para que a obra, ou seja, a fase da construção propriamente dita, corra bem. E os engenheiros são os profissionais ideais para a execução da sua obra, ou seja, são os profissionais que realmente foram preparados para executar a sua obra.
E não só são os profissionais ideais para executar todos os projetos complementares, ou seja, projetos de estrutura, eletricidade, isso no caso do engenheiro eletrotécnico, o projeto hidráulico, que muitas das vezes há arquitetos que também fazem, mas eu recomendo você ir para um engenheiro, porque isso tem muita ligação com a obra ou a execução da obra em si. Então, se você não tiver um arquiteto que é versado em obra, mas sim em projetos, pode acontecer erros. Entre outros projetos que vão ser necessários para executar a sua obra. Então, os engenheiros são os profissionais ideais para você ter a sua obra executada conforme o projeto. São os profissionais preparados para levar o projeto, o orçamento, o cronograma até uma obra física, até algo realmente tangível que você eventualmente chamará de casa. Em suma, eles são gestores da sua obra. Ele vai gerir fornecimentos de materiais, vai gerir fornecimentos de mão de obra, vai gerir fornecimento de equipamento, vai gerir o contrato, vai gerir o projeto, vai gerir o orçamento, ou seja, essencialmente garantir que você recebe exatamente aquilo que você e o arquiteto projetaram. Então, você deve contratar estes profissionais se quiser realmente uma obra de qualidade, uma obra que você eventualmente chamará de casa, de lar para a sua família. E estes são os profissionais ideais para lhe ajudar a atingir os objetivos que você traçou para a sua vida com a sua obra. E quanto ao contratar um ou outro, e por que não só um, não faz muita diferença. É como eu disse, se você contratar um engenheiro para fazer o trabalho de um arquiteto, não quer dizer que você não terá o trabalho do arquiteto feito. Você terá, só que não feito por um arquiteto, ou seja, você terá feito por uma pessoa que provavelmente não está bem preparada. Entretanto, profissionais de respeito, isto é, engenheiros e arquitetos, reconhecem as suas limitações. Eles sabem que o engenheiro começa aqui e eu termino aqui, e o arquiteto começa aqui e eu termino aqui. Então, daí surgem muitas parcerias. Se você contactar um engenheiro para fazer o projeto da sua casa, é muito provável que ele vai contactar o seu colega arquiteto para fazer o projeto. Mas aqui já não entra aquela parte agradável de você estar a pagar a mais do que devia. Isto porque se você contactar um arquiteto, ele vai lhe cobrar um preço. No entanto, pela frequência de contratação, pela frequência de trabalhos que estes profissionais têm, é muito comum existirem parcerias em que os preços são realmente reduzidos, porque é muito trabalho. Então, se você contactar um arquiteto ou um engenheiro, é muito comum que ele simplesmente contactará o seu parceiro para fazer aquele trabalho, aquela parte do trabalho, fazendo com que o orçamento seja realmente reduzido e caiba realmente no seu bolso. Mas se ele não fizer isso, se o arquiteto ou o engenheiro não fizerem isso, ele pode simplesmente lhe recomendar. Então, se você contratar um arquiteto para fazer o projeto da sua casa, você pode pedir uma recomendação caso ele não tenha no seu leque de serviços os trabalhos de engenharia. Então, o arquiteto ou o engenheiro pode muito facilmente lhe recomendar, mas aí já entra um sinal. Se você contratar um arquiteto para fazer o dossiê completo, ou seja, o projeto executivo completo, arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico, ele acaba por ser o responsável pela qualidade desse projeto. Mas, se você pedir a recomendação e ele dar uma lista de outros profissionais para você contactar, o que acontece é que você, dono da obra, você, o contratador direto, se responsabiliza por essa qualidade. Então, se um lhe cobrar um preço mais barato que o outro e você ir por aquele, mas aquele não garante uma boa qualidade, você é quem vai sofrer com isso e você é quem vai se responsabilizar por isso. Então, tenha atenção a esse pormenor. A segunda pergunta, quando contratar um dos dois? Agora que você já sabe o que cada um faz, você já vai conseguir entender o que eu vou lhe dizer sobre o momento ideal para contratar um dos dois. Estes profissionais trabalham na mesma indústria, na mesma área. Têm funções similares, mas muito diferentes. Estão muito ligados, mas ao mesmo tempo separados. Isso para dizer que eles podem trabalhar na mesma obra, mas em fases diferentes. Então, na fase pré-construção, você vai precisar do arquiteto. Você vai precisar do arquiteto para trabalhar o projeto arquitetônico e para licenciar a sua obra. E para os projetos complementares, como estruturais, hidráulicos, elétricos, hidrossanitário, tudo o resto, tudo que envolve o projeto da sua casa. Caso você ter uma casa muito especial, você vai precisar dos engenheiros ou de outros profissionais para aqueles projetos específicos. Mas é muito comum simplesmente chegar ao arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. Algumas vezes com as instalações de telecomunicações, mas também não é muito comum. Então, para o arquitetônico, você vai contratar o arquiteto e para todos os outros projetos complementares, você vai precisar do engenheiro. Quando você estiver a planear, estiver a preparar a sua obra, você vai precisar do orçamento. O orçamento pode ser feito por qualquer um dos dois, mas é essencial que seja feito por quem vai executar a obra.
só a pessoa que vai executar a obra consegue lhe dizer quanto vai custar para ele executar a obra, não outra pessoa. As considerações que são feitas são completamente diferentes de profissional para profissional. Na fase de execução propriamente dita, você deve contratar um engenheiro. Como eu já disse, é o profissional qualificado, realmente treinado para executar obras. Apesar de existirem também arquitetos que também são versados em obras, mas isso não faz parte do currículo acadêmico dos arquitetos. Ou seja, as saídas da academia, da universidade para os arquitetos não está virada para direção, gestão, planeamento de obras. Estas são disciplinas viradas para os engenheiros. Ou seja, quando um engenheiro sai do treinamento da universidade e vai para o mundo do trabalho, ganhar a experiência de trabalho, ele vai trabalhar exatamente com isso. Um arquiteto geralmente vão para projetos ou para departamentos de apoio a obras, não para gestão de obras em si. Por isso é que eu digo, é ideal que você contrate um engenheiro para fazer a gestão, a execução propriamente dita da sua obra. E nesta fase, você vai precisar ainda do arquiteto. Não quer dizer que o arquiteto ficou de fora por completo, não. Por ele ser a pessoa que fez o projeto, ele é a pessoa ideal para fiscalizar a obra e garantir que realmente está a ser executada conforme o projeto, fazendo com que você tenha uma segurança de que você não está a ser enganado, de que as coisas estão a correr realmente como devem correr, que o projeto vai realmente sair como naqueles renders bonitos. Renders são aquelas imagens bonitas 3D que os arquitetos apresentam junto dos projetos gráficos, das plantas, alçados e cores. Em suma, na fase da construção propriamente dita, você precisa dos dois. O engenheiro para executar a obra, gerir a obra, e do arquiteto para fiscalizar. Você pode simplesmente contratar o arquiteto para fazer a fiscalização pontual de um ponto ou outro, de uma fase ou outra, isto se o seu orçamento não permitir, mas é ideal que realmente tenha uma fiscalização. E na fase de ocupação da obra, ou seja, na fase em que você recebe a chave da obra e transforma ela na sua casa, é ideal que você não quebre todos os vínculos com os profissionais. Por quê? Porque o engenheiro é responsável pela execução da obra. E há certas coisas que só aparecem em obra, certas deformações, certos erros, que só surgem do uso da obra como casa, do uso da casa como realmente foi projetada. Então, não é muito comum, mas na Ramos de Oliveira, em todos os contratos que nós fechamos, nós colocamos a cláusula para que você possa nos chamar em caso de qualquer ocorrência, situação desagradável, quebra, deformação que venha a acontecer depois da obra ter sido entregue. Ou seja, uma torneira que não funciona muito bem, uma tubagem que está a verter água, uma infiltração, uma tinta que está a sair da parede, qualquer coisa na verdade. Você tem todo o direito de chamar e fazer a reclamação e ter corrigida sem custo adicional. E ali entra a parte do arquiteto. O arquiteto é o profissional ideal para que, junto de você, façam a vistoria final de entrega da obra. Ou seja, é quando, depois da obra terminada, faz um passeio, uma visita técnica minuciosa e muito atenciosa em toda a obra, todos os pormenores e detalhes da obra, para garantir que está perfeita, para garantir que você está a receber tudo conforme o contrato e o projeto. Então, nesta fase você vai contratar os dois, o arquiteto e o engenheiro. Não bem contratação, mas aí você não pode deixar os dois irem embora e seguirem suas vidas depois de você receber a casa. Então, você vai precisar do serviço dos dois profissionais em todas as fases da obra. Do arquiteto e do engenheiro para fazer a preparação dos projetos, do engenheiro para fazer a gestão e o arquiteto, se você quiser, para fazer a fiscalização, e do arquiteto para fazer a fiscalização e vistoria final e do engenheiro para corrigir qualquer coisa que tenha acontecido na sua obra depois de entrega. Número 3. Vantagens e desvantagens de contratar e não contratar. Só pelos pontos anteriores você já percebeu a importância de contratar os serviços destes profissionais. Mas eu vou listar aqui algumas das vantagens e desvantagens que você terá se contratar e também se não contratar os serviços destes profissionais. Então, vou começar pelas vantagens de contratar um engenheiro ou um arquiteto, que são, número 1, melhor preparo para a sua obra. Estou a falar de projetos, orçamentos, cronogramas, tudo bem preparado até ao último detalhe. Número 2, garantia de qualidade. Por você ter um bom preparo para a sua obra, você consegue ter a qualidade garantida. Ou seja, você sabe exatamente para onde vai, como vai e sob que condições terá que chegar lá. Fazendo com que a cada passo que você der, saiba exatamente como tem que estar e, acima de tudo, você pode reclamar. Número 3, menor desperdício.
Quando você não tem um preparo, você tem um número enorme de desperdício na sua obra. Mas, tendo um preparo bem feito, você sabe exatamente o que vai gastar, quando vai gastar, como vai gastar, onde vai gastar. Assim você vai comprar exatamente o que precisa, nem mais, nem menos. Número 4, valorização do imóvel. Isto é muito importante porque se eventualmente você precisar ou querer vender a sua casa, você tem uma obra de qualidade, você tem uma casa de qualidade e teve a qualidade garantida em todas as etapas da obra, fazendo com que o seu imóvel seja muito bom para ser vendido. Então, não há realmente comparação você comprar uma casa muito bem feita, muito bonita, feita por profissionais e todos os processos que deve realmente seguir do que uma que não seguir nenhum desses pormenores e há muitos segredos escondidos por aí. Número 5, responsabilização. Por chegar até o ponto de preparar a sua obra muito bem feita e garantir a qualidade e alguma coisa não correr conforme esperado, você tem a quem responsabilizar. Eu sei que você conhece a história de alguém que contratou um pedreiro, as coisas não correram como queriam, não correram como esperado e o técnico, o pedreiro, simplesmente desapareceu. Não funciona assim. Isto porque muitos engenheiros realmente têm essa responsabilidade, muitos arquitetos realmente têm essa responsabilidade e essa capacidade de autorresponsabilização, principalmente quando você trabalha com contratos assinados, eles vão garantir que o seu bom nome não saia sujo, então por isso vão entregar todos os trabalhos como realmente devem ser feitos. Número 6, obra dentro do orçamento. Quer dizer que você terá a obra realmente dentro do orçamento. Ou seja, se você fez um projeto com o arquiteto a contar com uma limitação financeira, com um valor lá no final das contas, você vai ter que ter esse valor lá espelhado no seu orçamento com o engenheiro. Então, este valor é o que realmente vai sair do seu bolso. Porque você fez o projeto, preparou como deve ser, evitou desperdícios, fez uma gestão de obra de qualidade, você tem assim uma obra que não vai cair no inesperado, que é o que muito acontece quando você contrata pedreiros. Trabalham sem orçamento e você vai desembolsando dinheiro ao longo da obra, comprometendo a sua qualidade de vida e, sejamos honestos, você não quer viver com esse estresse todo. E o último, paz de espírito. É o que eu disse, você não quer viver com o estresse que decorre de obra se você não trabalha com obra. Principalmente se for a sua casa. Eventualmente você vai estressar, querer abandonar a obra, querer parar porque ou falta material, ou roubaram, ou alguma coisa não aconteceu como esperava, então precisa de umas adaptações, proporções aqui e ali. Em suma, todo esse preparo, todos os pontos que eu citei aqui são vantagens, entre outras, na verdade, que você vai ter ao contratar os profissionais que deve contratar no momento que deve contratar. E como desvantagens, eu posso lhe dizer, número 1, obra sem rumo claro. Ou seja, você não preparou a obra, então você não sabe exatamente para onde vai, como vai, com quem vai, fazer o quê, como tem que chegar. Você não sabe nada, você vai simplesmente andando até o horizonte e quando chegar, chegou. E é bem provável que você nem se aperceba que lá chegou. Ou que já passou, na verdade. Número 2, qualidade comprometida. Você não preparou a sua obra, então você não pode garantir a qualidade. Você terá ainda a qualidade que você pretende ter comprometida simplesmente porque você não tem a certeza do que quer. Você não sabe se quer uma parede assim ou assim, você não sabe se quer um piso assim ou assim, você não sabe nada, você não preparou na verdade o que vai fazer antes de fazer. E isso já não lhe garante muita qualidade. Número 3, maior desperdício. Ou seja, você não preparou nada, não tem projeto, não sabe para onde vai. Você vai simplesmente comprar os materiais a pedido do pedreiro, fazendo com que a cada pedido, a cada chamada, você tenha que comprar exatamente o que ele pretende, que muitas das vezes o próprio pedreiro vai dar números que não são exatos, fazendo com que ou sobre ou falte. Se sobrar é desperdício, você não vai fazer muita coisa a não ser ter que vender ou simplesmente deixar, oferecer ou dar um outro uso qualquer só para não desperdiçar material. Material que, não se esqueça, é dinheiro. Dinheiro que você podia usar numa outra coisa, numa outra fase da obra. Número 4, não tem quem responsabilizar. Como eu já disse nos pontos anteriores, você não contratou um profissional para fazer a sua obra, não assinou contrato, não preparou a sua obra, simplesmente foi e contratou o pedreiro para fazer, você não vai ter quem responsabilizar. É muito comum pedreiros simplesmente abandonarem a obra ou porque as coisas não correram bem, ou porque ganhou uma outra obra num outro momento, com um outro orçamento maior e o tempo está comprometido, ou qualquer outra coisa que aconteceu na vida dele. Desta feita, você não terá realmente que responsabilizar, você simplesmente terá a si por culpar e procurar avançar conforme puder, quer seja contratando um outro pedreiro para avançar a obra, ou esperar ele resolver as suas questões e depois voltar. Em suma, você não tem que responsabilizar a não ser você mesmo, porque
Quando você faz a administração direta da sua obra, você é sim a pessoa por responsabilizar por tudo que acontece, de bom ou mal. Número 5, obra mais cara. É verdade, isso aqui é muito verdade. Você não sabe exatamente quanto gastar, mas isso não quer dizer que a sua obra não tem um limite. Por causa de todos os desperdícios que vão acontecer na sua obra, você terá sim uma obra muito mais cara do que realmente devia ter. Ou seja, o que foi executado não corresponde com aquilo que você comprou. Você comprou 1000 blocos, mas só usou 900, aqueles 100 sobraram. Você só executou os 900. Você comprou 10 mil sacos de cimento para usar na sua obra toda, mas só usou 9 mil. É verdade. Aqueles 1000 sobraram. É dinheiro que você podia usar num outro momento, num outro lugar, numa outra fase da sua obra ou da sua vida, para ser sincero. Mas você gastou na obra sem preparo, sem garantia de qualidade, seguindo simplesmente as recomendações ou os pedidos do pedreiro. E por último, estresse constante. Você vai construir a sua casa, então você vai fazer a administração direta da sua obra. E obra é estresse. Se você não vive disso, se você não trabalha com isso no seu dia a dia, é bem provável que você não saberá lidar com esse estresse, saberá tomar as decisões de cabeça fria e leve, tranquila e bem nivelada para atingir a qualidade que você pretende, segundo os projetos, no caso você não tem. Então acontece que você viverá com estresse constante. Cada vez que o telemóvel chamar e for o seu pedreiro, você sabe o que é. Ou ele vai pedir mais material, ou vai pedir mais dinheiro, cobrando para qualquer outra coisa, ou simplesmente vai ligar a dizer que não vai conseguir trabalhar hoje por uma coisa ou por outra. E quem você vai responsabilizar? Você. Só você, porque você é o administrador da sua obra. Avalie muito bem se realmente você quer colocar esse peso na sua vida. Isto é uma decisão que você não deve tomar de ânimo leve. É muito importante que você saiba isso. E por último, quanto vai custar? Se calhar a pergunta mais importante para responder: quanto vai custar contratar um engenheiro ou um arquiteto? Quanto é que eu vou gastar no total? E eu começo por dizer que os custos variam de acordo com a especificidade, complexidade, tamanho, localização do trabalho e principalmente de acordo com a estrutura da equipa deste profissional. Se você contratar um arquiteto que não tem uma equipa grande, o seu preço vai ser menor. Se você contratar um arquiteto que tem uma equipa grande ou uma empresa grande, o seu preço vai ser maior, porque ele vai ter muito mais mãos a trabalhar aí no seu projeto. Eu vou te dizer quanto é que vai custar agora, mas em números de exemplo. Para facilitar, vou te explicar o seguinte. Na fase da pré-construção, que é a fase da preparação da obra, onde vão todos os projetos, licenciamento da sua obra, em geral estamos a falar de você gastar 3 a 5% do orçamento geral da obra, ou seja, do orçamento da obra como um todo. Quanto ela vai custar no total? Você tira 3%, geralmente é o preço da fase de preparação da sua obra. Quanto ao preço do engenheiro, depende do tipo de contratação. Se você fazer um contrato chave na mão, ou seja, obra completa, o custo vai estar entre 20% a 35% do custo dos materiais. Ou seja, este valor, este intervalo de valores vai ser o custo para a prestação desse serviço e da equipe ou da empresa deste engenheiro. Se for para administração, ou seja, quando você contrata um engenheiro para fazer a gestão da sua obra, o custo geralmente está ali entre 12% a 17% do custo total da obra, essencialmente o custo dos materiais. Estes percentuais são números gerais, então vou dar aqui um exemplo para abalizar esta média. Imagine que você tem uma obra de 25 milhões de kwanzas, o que você quer gastar para fazer a sua obra. A fase de preparação da obra, ou seja, todos os projetos, orçamentos, cronogramas, tudo isso para preparar e executar a obra conforme deve ser, vai lhe custar em torno de 750 a 1.250.000 kwanzas, para ter todo o projeto de licenciamento, executivo, orçamentos, cronogramas, tudo bem pronto e preparado para executar a obra. E quando você contrata por administração, quando você compra todo o material e contrata um engenheiro para fazer a gestão da obra e todo o pessoal, ele vai cobrar aquele intervalo que eu dei acima, de 12% a 17%. Quer dizer que nesses 25 milhões, o quanto vai custar o serviço desse engenheiro vai ser entre 5 a 8 milhões de kwanzas desses 25 milhões. Mas se você contratar um serviço chave na mão, esses 25 milhões já devem ter composto um percentual para o serviço do engenheiro, ou seja, esses 25 milhões realmente correspondem ao custo da sua obra. Quanto vai lhe custar do princípio até o fim com o engenheiro. Então, os preços variam e variam muito. Isso foi um exemplo para que você consiga entender um pouco esses percentuais.
mas vale a pena avaliar corretamente. Eu tenho vários vídeos aqui no canal para permitir que você faça a avaliação correta, para lhe dar norte nesta fase importantíssima da sua vida. Então, se esse é um conteúdo que te agregou algum valor, se gostaste, se serviu de alguma coisa, subscreva aqui ao canal, deixa o like, porque assim o YouTube entende que isso é um bom conteúdo e vai recomendar para mais pessoas, incluindo para ti, nos próximos vídeos que nós publicarmos, fazendo com que você consiga poupar e, acima de tudo, não ser enganado. Muito obrigado, até o próximo bloco.